No ano passado, a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero completou a marca de 502 anos. Grande, né? O objetivo dos reformadores era rebater a Igreja Romana pela forma como ela estava impondo a salvação e o perdão dos pecados para o povo. Essa foi uma época conhecida como a Idade das Trevas, porque a Igreja Romana ela limitava o acesso do povo à Bíblia. Unindo-se com o Estado também, ela começou a implantar práticas abusivas para lucrar em cima da falta de conhecimento da população. Falta de conhecimento essa que vinha em grande parte pela falta de acesso à Bíblia, que eles mesmos limitavam. A reforma protestante começou com as 95 teses de Martinho Lutero sendo fixadas na porta de uma igreja católica lá na Alemanha. Elas eram uma resposta baseada na Bíblia contra a venda de indulgências praticada pela Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica ela fez da salvação um negócio lucrativo. Ela se colocou no lugar de Deus e, para piorar, vendia a salvação para quem podia comprar. Tenso. O movimento se chamava Reforma porque ele tinha a intenção de fazer a igreja voltar à forma que tinha antes de ser modificada. A Reforma tinha 5 bases principais. Primeiro, somente as Escrituras. Segundo, somente a fé. Terceiro, somente a graça. Somente Cristo. E quinto, somente a Deus dar glórias. Fizemos esse resumão basiquíssimo para te dizer que a lição dessa semana terá como foco a crença herdada da Reforma de que somente as Escrituras devem ser a regra de fé e a base da crença da nossa igreja. A Igreja Adventista, ela segue esse princípio. Ela sempre teve a Bíblia como regra de fé e de prática e ponto. O pastor Luiz Gonçalves, por exemplo, se converteu depois de perceber que nem todas as igrejas têm a Bíblia como base. Então aquilo mexeu comigo realmente de uma maneira, eu fiquei pensando assim, se essa Bíblia estiver certa, a minha igreja está errada. E se a minha igreja estiver certa, essa Bíblia está errada. A Bíblia e a igreja têm que andar na mesma direção. Um dos princípios da reforma era o chamado sola scriptura, que significa somente as escrituras. Ele tinha como intenção proteger a autoridade das escrituras da dependência da igreja e de sua interpretação, ou seja, esse princípio buscava impedir que se usasse qualquer fonte de interpretação que não fosse a própria Bíblia e as escrituras sagradas. Isso, gente, porque a igreja romana chegou ao ponto de considerar a palavra do Papa como canônica, ou seja, valendo tanto quanto a Bíblia. Aí, meu irmão, aí perde o parâmetro, porque o Papa ele é um ser humano e quando os seres humanos são colocados no lugar de Deus, o resultado é muito perigoso. O apóstolo Paulo foi bem claro quando ele disse ao povo: não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho em favor de um e em prejuízo de outro. Não ultrapassar o que está escrito não exclui ideias de outros campos de estudo, como por exemplo a arqueologia, a história, enfim. Outros campos, eles podem lançar luz sobre alguns aspectos da Bíblia e sobre o contexto das passagens, ajudando a gente até a entender melhor o seu texto. O que não se pode é dar para esses ensinos e pessoas uma autoridade bíblica, ou seja, considerar esses ensinos com a mesma autoridade da Bíblia. Aí não dá. Todo e qualquer material de apoio deve ser usado para iluminar a compreensão da Bíblia e não para adicionar ou retirar algo dela. Lutero mesmo disse: somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da terra. Somente as Escrituras. Por favor, gente, ter como base de fé qualquer coisa que não seja a Bíblia é um perigo. E aí está um erro que nós não podemos cometer. Como a gente já falou antes, a Bíblia teve vários escritores, mas só um autor, Deus. Tendo ele como autor, a Bíblia é um livro sem defeitos. E mesmo sendo dividida em Velho e Novo Testamento, considerar a unidade da Bíblia é o segredo para que a Bíblia funcione como sua própria intérprete. Lembra quando eu falei que para entender a Bíblia a gente precisa da Bíblia? Por isso, diversas vezes a gente vê os escritores do Novo Testamento citando os do Antigo Testamento para explicar algo ou reafirmar o que já foi dito. Não há discordância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles seguem um fluxo perfeito que se completa. O Novo Testamento ele não contém um novo evangelho. Na verdade, o Antigo Testamento é expandido no Novo que se fundamenta no Antigo. Ou seja, os dois testamentos eles têm uma relação recíproca na qual ambos esclarecem um ao outro. Ellen White comenta que a Bíblia se autoexplica. Textos devem ser comparados com textos. O estudante ele tem que aprender a ver a palavra como um todo e também a relação entre suas partes. Deve obter conhecimento do seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a esse mundo, da origem do grande conflito e também da obra da redenção. A Bíblia se autoexplica, né? Claro! Já falamos que, embora a Bíblia fosse escrita para pessoas específicas, nos dias de hoje a sua aplicação não tem um público-alvo específico. Ela é para todos. Ela tem histórias que podem ser entendidas por crianças, outras por adultos, enfim. Agora, uma dica essencial para você entender o que a Bíblia diz é lê-la no seu contexto. Ler pequenos pedacinhos da Bíblia, trechinhos, refletindo no que diz ali, é legal. Eu, inclusive, faço isso direto. Só que uma leitura mais prolongada, de um livro inteiro, de um capítulo inteiro, pode colocar a gente dentro do contexto maior, aprofundando a nossa compreensão dessa
determinada passagem. Por isso, leia porções maiores da Bíblia. Não venha me dizer que não entende a Bíblia se você só lê capítulos avulsos ou pedacinhos sem se aprofundar no conhecimento. Não. Ninguém pega um livro, lê uma página solta do meio e reclama que não conseguiu entender porque o livro não é bom. Não. Só tem autoridade para dizer que gostou ou não e que entendeu ou não quem se deu ao trabalho de ler a obra inteira. Com a Bíblia é a mesma coisa. Experimente. Mas tem que ler a Bíblia direito, para não ficar boiando na classe de escola sabatina. Você faz uma pergunta da Bíblia para essa pessoa e ela responde: Pô, não sabia. Tenha um plano de leitura da Bíblia. Faça isso diariamente de maneira profunda. Só assim a gente vai poder entender os textos na sua profundidade e não interpretar ele de maneira equivocada. Não podemos ler a Bíblia de qualquer jeito. A gente precisa ler um pedacinho, olhar o seu contexto, buscar entender para quem foi aplicado, para quem foi destinado, qual a história por trás daquilo ali e só depois aplicá-lo para a nossa vida. A Bíblia é um livro que quanto mais você lê, mais vontade você tem de continuar lendo. Por isso, nesse trimestre a gente quer que você leia mais a Bíblia. E se você aceita esse compromisso de estudar mais a palavra de Deus, escreve nos comentários a hashtag Desafio Aceito, ok? Amiga, eu aceitei o desafio. Um outro princípio fundamental no estudo da Bíblia é deixar as Escrituras interpretarem a si mesmas. O próprio Jesus usou a Bíblia para interpretar a Bíblia e mostrar para os discípulos quem ele era através da palavra dele. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Era necessário que se cumprisse tudo quanto está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim como Jesus usou a Bíblia para mostrar quem ele era, eu e você podemos usá-la para conhecê-lo melhor e para apresentá-lo para outras pessoas. A melhor forma de conhecer um autor é conhecendo os livros que ele escreve. Eu não entendi o que ele falou. Mas, BJ, e Ellen White? Será que os adventistas não colocam ela num lugar acima da Bíblia? Gente, calma lá. Como pastor adventista, muitas vezes eu sou questionado com essa pergunta. Uma vez, inclusive, em conversa com amigos pastores de outras religiões, um deles me disse: olha, vocês adventistas são até legais, mas esse negócio de colocar Ellen White acima da Bíblia estraga tudo. Isso torna vocês uma seita. Gente, chega mais perto aqui, chega mais perto que eu quero te explicar uma coisa. A Igreja Adventista não acredita que os escritos de Ellen White têm autoridade igual aos da Bíblia. Não, a gente não acredita nisso, nem prega isso e nem Ellen White acreditava nisso. Ela disse sobre si mesma que era uma luz menor guiando a uma luz maior. Quer ver? Ela diz que pouca atenção é dada à Bíblia e o Senhor me deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior. A Igreja Adventista, em sua declaração de crenças, afirma que os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não, eles não podem ser colocados no mesmo nível. Ou seja, a gente acredita que Ellen White foi uma mulher inspirada por Deus, que serviu como mensageira de Deus para o povo remanescente, acreditamos que ela fez parte do início da nossa igreja e a gente acredita que os seus escritos eles são inspirados pelo mesmo Espírito que inspirou os profetas da Bíblia. Mas não, eles não são substitutos da Bíblia, eles são comentários inspirados por Deus que têm como objetivo facilitar a nossa compreensão das verdades que a Bíblia escreve. Muitas pessoas, inclusive, criticam Ellen White, mas a maioria, infelizmente, nunca leu o livro dela, com exceções, é claro. Mesmo com uma leitura superficial dos escritos da Ellen White, a gente vai entender claramente que para ela a Bíblia era fundamental e central, e todo o seu pensamento e teologia era feito em volta da Bíblia. Os escritos de Ellen White não são um acréscimo às escrituras, não, mas eles estão sujeitos à palavra de Deus. Eles não existem para tomar o lugar da Bíblia, mas para facilitar a compreensão e prática dela. A Bíblia é a base. Como Ellen White mesmo disse, quando vocês fizerem da Bíblia o seu alimento, a sua comida e a sua bebida, quando fizerem dos seus princípios os elementos do seu caráter, nós conheceremos melhor como receber conselhos de Deus. E ela diz: enalteço a preciosa palavra diante de vocês nesse dia. Não repitam o que eu declarei afirmando: a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. Não. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam então o que Ele ordena. Tenha sempre a Bíblia como regra de fé e use os escritos inspirados de Ellen White para te ajudar nessa compreensão. Além de, é claro, comentários bíblicos, livros, vídeos, enfim, o nosso canal também. Faça um estudo profundo da Bíblia e você vai ver a riqueza que esse livro tem. Resumindo então, primeiro, a reforma foi fundamentada na Bíblia. Ela tinha como princípio a base da crença de sola scriptura, somente as escrituras. Segundo, a Igreja Adventista se fundamenta na Bíblia e tem ela como regra de fé e prática. Terceiro, os dois testamentos se completam. Eles se explicam e se complementam. Quarto, os escritos de Ellen White não sobrepõem a Bíblia de maneira nenhuma. Eles são comentários que nos ajudam a entender melhor a Bíblia, mas não devem substituí-la. Eu acho que ficou bem claro que nada e nem ninguém devem ser usados ou reconhecidos como mais importantes do que a Bíblia.
Não. O Espírito Santo não vai ser enviado para pessoas específicas a fim de responsabilizá-las por mensagens especiais e diferentes do que já está escrito na Bíblia. Não, devemos prestar atenção aos falsos profetas, porque se não estiverem embasados na palavra de Deus, não podem representar o único e verdadeiro Deus, autor da sua palavra. A Bíblia apresenta conteúdo suficiente para nos guiar e abrir os nossos olhos. Por isso, estude. Todas as lições desse trimestre eu vou continuar batendo nessa tecla. Estude, porque nós precisamos estudar mais. Estudar a Bíblia agora, hoje. Você quer fazer esse compromisso? Decida agora, separar um momento específico no seu dia para estudar a palavra de Deus. E se quiser, pode seguir os planos de estudo lá na Bíblia, no aplicativo da Bíblia, naquele YouVersion, ou então pedir um estudo bíblico, enviando pra gente um WhatsApp aqui nesse número, ou clicando no link, enfim, inúmeras maneiras você tem para estudar mais a palavra de Deus. Experimente na sua vida a verdade de que a palavra de Deus literalmente liberta. Por crianças, outras por adultos, quem se deu ao trabalho de ler pequenas porções da Bíblia, refletindo a obra completa, e aí pode poder falar.